primeiro lugar, nós somos a Associação de Ajuda, a ANV, a Associação Nacional de Esperança e Pedra do Socorro. A ANV é uma associação que foi criada já há mais de 30 anos na Alemanha. Estamos aqui porque viemos visitar a nossa mãe. A nossa mãe não vê e não ouve e não anda. Onde ela que se encontra agora, isso é uma casa que lhe deram provisoriamente. Uma pessoa de boa fé, uma angolana de boa fé, que deu para ficar aqui provisoriamente. Nós tomamos conhecimento, a razão pela qual viemos aqui, fazer o nosso gesto do amor. Porque, como dizem, somos nós os angolanos que vamos nos ajudar entre nós. Como temos projeto angolano, ajuda angolano. É só assim que nós vamos conseguir minimizar o sofrimento do nosso povo. Viemos aqui, trouxemos aqui cadeira da roda para mamar, 2 cartões de vestuário e pouca comida que nós conseguimos. Ich rede auf Deutsch. Wir sind hierher gekommen, weil unsere Mutter sieht nicht und hört nicht. Und ist behindert. Sag mal, 100% behindert. Macht alles am Sitzen. Und darum, wir haben das mitbekommen, darum sind wir heute hier. Wir wollen unserer Mutter helfen. Wir haben diese G-Sitz von Deutschland als Spende bekommen, das wollen wir auch weiter als Spende geben. Wir wollen unserer Mutter richtig helfen. Wir brauchen Hilfe von vielen Leuten, von ANW-Mitgliedern, von den Leuten, die uns auch helfen möchten. Das ist unsere Arbeit. Und ich gesagt, okay, wir sind in Luanda, in Angola, damit wir den Leuten helfen. Quero apelar aos irmãos angolanos na diáspora, na Alemanha, França, Bélgica. A ANV queremos ajudar essa senhora. A senhora, a casa que ela está hoje aqui, foi uma pessoa que lhe deu só para viver, mas não é a casa dela. E nós temos como projeto de ajudar. Preciso de 100 pessoas, 100 pessoas. Se cada pessoa meter 50, 50, 50, vamos conseguir juntar 5.000 euros e vamos conseguir criar condições para a nossa mãe. Esse é o apelo que estou a fazer aos irmãos angolanos de boa fé. Muito obrigado. Levanta aí, levanta aí. Levanta aí. Puxa mais aí atrás. Puxa. Ok. Como vocês estão a ver, a partir de hoje, ela pode se deslocar. Devagar o pé aí. Ela pode agora andar um bocado até apanhar o ar. Vamos fora. Puxa. Vai devagar. Ok. Devagar aqui, vai devagar. Tem uns travão dela. Tem travão, tem que... Mas ela não vai conseguir. Ela vai se habituar. Passa à frente. Assim ela já consegue apanhar o ar. Então assim, não tem. Depois vamos... Ela pode já sair, nunca saiu fora. Está sempre lá dentro, mas hoje em dia, graças a Deus, consegui sair fora. Não sei qual é a alegria dele, qual é a alegria dos vizinhos, da família. Vamos dar essa palma para muito obrigado. Que essa ajuda que você me fizeram, porque já fez 12 anos. Nunca andei mais, nunca saí mais fora. Fica sempre de casa, as crianças mete fora, mete dentro. Se você quer obra onde você está sentado, quer fazer na cidade menor, é só onde você está sentado. Eu fico mesmo bem triste. Eu choro, quem que vai me ajudar? O esposo já faleceu em 2015, até hoje. A família do marido não me liga, meteram doença no corpo, tudo foi abaixo. Estou mesmo mal. Quando que me deixou com 12 filhos. Não escuto, ninguém estuda, ninguém faz nem qualquer coisa. Sempre até outros estão dispersos. Não sei se estão aonde. Estão a fome. Não tem coisa de comer, não tem coisa de vestir, tudo só mal. Minha vida tudo estragou, mas sempre chora só Deus. Deus para me ajudar.
Ontem eu vi um mano em casa, eu dormi bem alegria. Eu disse obrigado, meu Deus, escutaste a minha choro. Hoje em dia vi as minhas irmãs, meu irmão, vieram. Não me larga, faz favor, me ajudam. Me ajudam. Para mim conseguir criar esses aqui, olha, caçula. Esse aqui ficou na gravidez quando o pai dele morreu. Os outros estão, outro está aí. Os outros estão dispersos, estão abusados, não estão na vida dele. Estão a procurar, fugiram fome. Estão a procurar, cada um a procurar pão dele para comer. Eu tinha nascido 5, 6 meninas, 6 rapazes. Outro foi na vida dele. Ganz kurz übersetzen auf Deutsch. Unsere Mutter hat 12 Kinder. 12 Kinder, 6 Junge und 6 Mädchen. Der Mann ist vor 6 Jahren gestorben. Alle sind seine Kinder. Alle. Sie auch. Und keiner geht in die Schule, weil es gibt keine Möglichkeit. Als der Mann gestorben ist, die Familie von der Mann, die haben diese Frau von zu Hause raus weggeschmissen. Und jemand hat so Mitleid, dieses Haus, kleine Zimmer, damit er schlafen kann mit ihm. Aber bald, in 6 Monaten, die Frau soll auch die Wohnung schon verlassen. Darum wir mit Pere de Socorro. Wir wollen diese Frau helfen. Ich bitte bei unseren Freunden in Deutschland. Wir haben viele Freunde, Eden, Egda, Erika, so viele Leute. Wir müssen gucken, dass wir diese Frau helfen. Die Kinder die gehen nicht in die Schule. Und die Jungen, die sind schon erwachsen, die sind weg von Hause. Deutsch, ganz kurz. Dankeschön. Opa, a vida é assim, a escola está difícil, a vida está difícil. Eu vinha fazer molho biscado, pé para mão. Ich rede auf Deutsch. Das ist unser Bruder, unser Vater. Und das ist sein Zuhause. Hier lebt ja unser Bruder, sein Zuhause. Und wir sind jetzt in 37 Grad. Ihr könnt das vorstellen, 37 Grad. Und der Mann wohnt ganz alleine und er meinte, seit 2 Tagen hat er noch nicht gegessen. Darum heute sind wir gekommen, Anwe von Deutschland und Pere de Socorro von Angola. Wir arbeiten zusammen, haben wir diese kleine Stadt für den Mann gebracht. Der Mann ist nicht nur alleine, gibt es wirklich viele Leute in diesem Zustand. Aber wir einfach alleine können wir nicht alle Leute helfen, weil es ist nicht einfach. Aber diese kleine Möglichkeit, was wir von euch bekommen, von euch, unsere Freunde, deutsche Freunde, darum haben wir auch gesagt, okay, wir müssen weitergeben. Ich bedanke mich bei allen Leuten in Deutschland, die uns geholfen haben. Vielen Dank. O nosso senhor vive aqui sozinho. Toda a família ficou no Bié. O nosso irmão vive nessa casa, nessa condição. É muito triste, mas vamos fazer aqui, porque ele não tem possibilidade. Estamos hoje, está a fazer 37 graus de calor. Não é fácil viver numa casa de chapa. Não vamos criticar ninguém, mas estamos a apelar os nossos irmãos de boa fé para virem também nos ajudar em encontro conosco para conseguirmos juntos minimizar um pouco do sofrimento do nosso povo angolano. Obrigado. Sim, eu, por mim, agradeço imenso. Foi a primeira vez. Sim, é a primeira vez. Pronto, gostei imenso porque é a primeira vez desde que cheguei, estou fazendo 1 ano, cheguei dia 21 desse mês, então do ano passado. E na mesma hora, quando encontrei esse problema do coronavírus, a vida ficou muito difícil. E eu gostei imenso. E vou a repetir fazer, ou para mim, ou para os outros demais. Fico agradecido daquilo que fizeram. Na palavra do Senhor diz, dá quem tem fome, dá quem tem sede para beber. Assim que Deus tocou nos vossos corações, passaram por aqui, onde nós estamos, vieram nos dar de comer. Muito obrigado, fico agradecido. Kai monoko yo futira no kapati
Eu fui te dar. Enzo, ia aí. Que diambuko. Oye to tuluchi di kanchi. Mboshi dia katushinga vutuka. Tuna yelle kwa yakete inatusala kushishila. Inaya dia yelle kwa yankaka inaya vuate. Oye to tuluchi di mboshi dia katushinga vangelu mutushinga vutuka. Ingeta. Totede. Wow, kuna mambo mana olenza vuka. Mambo koko kaka koko. Endekelo yendilu nako ni yambo te koko. Endilu katu ipasi. Mpasi dilanga. Acho que aqui o nosso irmão já falou que Congo explicou e eu só vou traduzir em português. Essa aqui é a mamã, vive sozinha e nessa casa de chapa, estamos a ver, não é fácil. Com esse calor, viver na casa de chapa é muito difícil. Mas estamos a apelar aos nossos irmãos angolanos que estão na diáspora. E não é bom deitar comida, não é bom deitar roupa, porque aqui tem pessoas que precisam. Nós vamos fazer uma grande campanha quando eu voltar na Alemanha e vamos fazer um apelo forte para que possamos outra vez voltar aqui, para virmos apoiar aqui o nosso povo que precisa da nossa ajuda. Nós não vamos esperar que um estrangeiro venha fazer isso para nós. Nós, como os angolanos, devemos nos juntar para nos ajudar também os irmãos que têm problemas financeiros, doença. O caso não está fácil. Depois da corona vai ser mais pior, porque a corona vai passar, vai ser mais pior. Esse é o meu apelo. Camarada presidente, eu vi aqui essa senhora está a fazer propaganda para o presidente, vestiu a roupa do presidente. Estou a apelar ao camarada presidente, veio a situação dessa senhora aqui. Porque essa família te gosta. Vi a filha, meteu o camisola do presidente, a foto, isso eu gostei também. É isso que estou a fazer também, apelo ao camarada presidente. Ela foi mamã da OMA. Mamã da OMA. Fui secretária da Jota. Trabalhava no 4 anos na OMA, aqui no Mukula, Angola. Até o Rodrigo me conhece, mas não ligam. Nosso pai gelou, vê o caso da família aqui. Muito obrigado. Nós somos a associação angolana, angolana residente na Alemanha, angolana residente em Angola. A associação ANV, Associação Nacional de Vida e Esperança. Como hoje é o nosso dia de trabalhar, de doar, estamos aqui no Bita, Mukula, Angola, Bita, Mukula, Angola, que é a 30 km de Luanda, de cidade, porque isso também é Luanda. Mas chegar aqui, de cidade para aqui, é 30 km. Nós viemos trabalhar hoje aqui. Até não dá para falar muito. Quer dizer, eu não tenho nada a falar, só vamos ver a situação da mamã. Vamos logo notar que a nossa mãe está precisando da nossa ajuda. É carente. E nós também estamos a precisar do vosso apoio para que possamos também atingir os nossos objetivos. Vamos ver só a senhora. Quer dizer, até a senhora não está doente, ou se anda doente, não tem como comprar medicamentos. Vamos ver que a nossa mamã não come em condições e nem dorme em condições. É triste, até não tenho nada a falar. Não tenho nada a falar. É muito triste. Quando nós estamos a falar que nós queremos apoiar, queremos minimizar o sofrimento da nossa família no país, quando a nível lá são um apelo de pedido de roupa, vestuário, comida, não é para virmos brincar com comida no país, mas para virmos a doar nas nossas mamãs, como estamos a ver aqui a mamã. Vamos entregar a ela aqui um saco de... as nossas hotéis vão entregar um saco para a mamã. Auf Deutsch ist ein bisschen traurig. Wenn wir diese Frau, ich bin sprachlos. Die Frau ist nicht krank. Die Frau hat nur Essenmangel. Der Mann ist gestorben, lebt hier alleine. Das ist Katastrophe. Und wir haben von euch Essen bekommen, Bekleidung bekommen und darum wollen wir das weiter an die Leute, die das brauchen, weitergeben. Weil ich brauche das nicht. Weil ich habe ein bisschen. Aber die Schwester kommen nur in die Körper. Aber die sind nicht krank.
Das ist nur ist nicht regelmäßig. Eu onde que estou mesmo mal, desde que morreu meu marido. Aqui em Luanda não tem família. Estou vivendo com os filhos, não tem casa de dormir. A chuva está a cair, sempre está nos caindo no corpo com as crianças. Até não consegue isso de falar. A alimentação, desde manhã até tarde, não tem mata-bicho, não tem almoço. Vem um jantar de pão de senho, coxá. Assim mesmo só já estou a aguentar. Com o encargo que me deixaram com ele, onde eu que estou. Muito obrigado, vi as pessoas pela presença na minha casa. É que eu ando procurar. Não tem como para eu procurar. Não tenho coragem para pessoa para me levar onde que tenho ajuda. Com as crianças eu que estou com ele. Só Deus que ando pedir. Deus é bom. Estão a ver os gestos que vão fazer aqui. Essas são muletas. Eu até me lembrei porque também já andei de muletas quando era criança. Andei de muletas quase 5 anos. Mas com Deus é grande, hoje consigo andar sozinho sem muletas. E aqui o nosso irmão tem necessidade de muletas. Vivemos sentados. É a razão pela qual que vamos fazer esse belo gesto. Lhe entreguei essas muletas. Já se falou tudo. Isso agora que as imagens vai falar. A imagem vai falar. Vai mostrar o nosso trabalho, o nosso amor. Porque somos sérios. Somos sérios. O que nós recebemos como doação, também estamos a entregar como doação. Porque essas muletas não compramos. Foi uma oferta do irmão também que andou de muletas, deixou. E para não deitar fora, entregou a situação. Com a colaboração, com a Pedra do Socorro, estamos aqui também a entregar no nosso irmão essas muletas. Pode levantar. Segura, levanta. Ok. Posso falar alguma coisa? Não faz mal. Na CPD da Jama, quando eu não estava com meu que se malou na CPD. Unanga zao Fatima na jovo vakilivo momo una mau yao sebavana alusa di sukwangei donc vova tata mpasita wonso no zo unanga zao kilivo momo unanga mau yao basadi sa bakolo vovam sabo impasiki benizaz unanga zao ele mosilu mwene etadi za kenanga donc nzambe kwani deza kutu utasala kadi tutakwenda yani mu bilombe kindombe donc don nzambe kiben kala voka nzambe kono di kugwana. O pai já falou tudo, não tenho mais nada a falar. Viram a mamã, a situação da mamã. Nós só viemos dar esse pequeno apoio, porque nós também não temos. Nós também estamos a depender da vossa ajuda, do vosso apoio. E como dizem que união faz a força, unidos somos incombatíveis. Nesse pouco que nós temos a nível de Pedra do Socorro, viemos trazer essa comida para a família aqui. Porque como eu falei, nós recebemos, também entregamos. E muito para falar não tem, porque a mamãe está doente, necessita de apoio, necessita de ajuda, necessita, mas... E é triste, mas eu também não posso criticar ninguém, mas eu estou a apelar aos irmãos angolanos que podem dar 1 euro, 2 euros, 5 euros, talvez juntos conseguimos também minimizar um pouco do sofrimento. Porque eu acho aqui com 300 euros conseguimos ajudar aqui a mamãe. Ela paga um bom tratamento, mas por falta de dinheiro, ela tem que recorrer nos sítios mais difíceis outra vez. Não sei se o irmão bem-vindo não tem palavra para falar, mas eu não tenho muito a falar. Nós viemos só dar o nosso pequeno apoio na família, para aumentar também um bocado no teu lado. Eu sei que não é fácil criar a mãe e o pai que você também não trabalha. Depende também de pequeno biscate que a mamãe faz. Sim. Não é fácil e difícil. Nós somos uma associação, Pedra do Socorro e a ANV. Pedra do Socorro está cá no país, em Angola, no Luanda, e a ANV está fora do país. E fizemos uma colaboração para tentar também ajudar um pouco o povo carente.
Nós também somos carentes, nós também somos. Não, sim. Os que têm estão lá em cima, nós aqui embaixo somos carentes. E vou pegar na apoio. Bem creio que as crianças estão jogando. Porque não tem nada para fazer. Não tem sítio para ir, nem na escola. O trabalho dele é só brincar e passear. E terminou o dia só assim. Presidente. Dois boletos também. Só um, né? Esse e aí esse também. Direto. Ok. Tem molete aí, mas Recebi comida, a roupa, agradecer muito por essa situação que passamos aqui no Angola. É mesmo assim.